Meus amados irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 17, para que entendamos o que o Espírito Santo quer falar conosco neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? A palavra do Senhor está nos falando aqui, né? O apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Corinto. Paulo, ele tinha um amor muito grande pela igreja de Corinto. A igreja foi fundada por Paulo, né, na sua segunda viagem missionária, lá pelos anos 54, 55, 53, o pessoal sempre, os eruditos colocam essas datas. E Paulo, ele vai chegar em uma cidade que era uma cidade muito soberba, uma cidade rica da Grécia. Alguns chegam a afirmar que Corinto, por um determinado tempo, chegou a ser a capital da Grécia devido à sua importância. Era uma cidade portuária, uma cidade que tinha muitos deuses a serem adorados ali naquele lugar, né? E quem chegava aí em Corinto se deparava com essa situação. Apesar de ser uma cidade rica, apesar de ser uma cidade importante, era uma cidade que não conhecia a Jesus Cristo. Era uma cidade totalmente voltada para a idolatria, até Paulo chegar ali, na sua segunda viagem missionária, colocar a bandeira do Evangelho e começar a ministrar para aquele povo. Então o desafio para o apóstolo foi muito grande. O desafio para Paulo foi muito grande. Então Paulo, ele vai criar um amor pela igreja de Corinto. Ora, ele passou ali 18 meses, diz a palavra do Senhor, ele passou 18 meses, 1 ano e 6 meses, apregoando a palavra de Deus naquela cidade. E certamente que ele colheu frutos. Ele colheu frutos. E as duas cartas que ele escreve, se nós observarmos, são duas cartas responsivas, tanto a de primeira Coríntios, quanto a de 2 Coríntios. São duas cartas responsivas, onde Paulo ele é colocado a par do que estava acontecendo dentro da igreja. E como um bom pastor, como alguém que deu exemplo para aquela igreja, como alguém que se preocupava com as almas, Paulo mesmo, à distância, que dizem que Paulo, quando ele vai responder essas cartas, ele estava em Tessalônica. Então Paulo mesmo, à distância, né, o correio não tinha a mesma velocidade, a mesma precisão que tem hoje, lógico, mas Paulo se preocupava com as almas e procurava orientar a igreja, procurava deixar a igreja bem informada a respeito do reino de Deus. O que Deus estava querendo da igreja, o que era necessário para a igreja alcançar o triunfo tão esperado, que é a vida eterna. Então Paulo, mesmo à distância, ele se preocupava. Amém, amados? Então isso nos leva a crer que um pregador da palavra de Deus, que um pastor que cuida de ovelhas, um pastor que se diz homem de Deus, ele tem primeiramente que se preocupar com as almas. Ele tem primeiramente que colocar as almas acima de qualquer outro interesse que haja. O pastor não pode desviar o olhar das almas das ovelhas, mas sim priorizar as almas. E como é que eu priorizo as almas? Ensinando
ensinando as minhas ovelhas o caminho correto para o reino de Deus, para a salvação, para que não se tornem presas de Satanás, para que não se desviem dos caminhos do Senhor. Veja bem, então Paulo, com toda essa preocupação, nós tiramos aqui estes versículos para que entendamos como ele se via perante as ovelhas e principalmente perante Deus. Porque, meus amados, você que é pastor, você que é pregador da palavra, você que é profeta, você que é apóstolo, evangelista, patriarca, bispo, apóstolo, eu não sei como você se autodenomina, mas é necessário que você saiba que as ovelhas não são precisamente tuas. Nós temos um sumo pastor que é Jesus Cristo. Nós temos um sumo pastor o qual nós iremos prestar contas dessas ovelhas, dessas almas. Então é necessário que cuidemos dela com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação, para que elas não se desviem. Porque o preço de uma alma é caríssimo. E Jesus Cristo, ele pagou este preço com sangue. Ele pagou com a sua carne, ele pagou ali, vencendo a morte na cruz. Então, é necessário que tenhamos esta convicção de que mais cedo ou mais tarde nós iremos prestar contas dessas almas. Veja bem o que Paulo vai escrever no versículo 14, esses versículos que acabamos de ler, né? Se você puxar o contexto, você vai entender que Paulo, né, ele está ali abrindo o seu coração neste capítulo 2 para a igreja de Corinto, falando das tribulações que ele passou, né? Falando que se ele entristece, se ele estava entristecendo a igreja, quem daria alegria para ele. Então você vê que é um momento onde o apóstolo está abrindo o seu coração para a igreja, né? Falando da importância de se pregar a palavra de Deus, a importância de se pregar a palavra de Deus de forma correta, não diluindo o evangelho, mas fazendo com que a igreja entenda a importância de se ouvir o verdadeiro evangelho. Então Paulo, ele está ali explicando para aquela igreja, que se nós observarmos na primeira carta, foi uma igreja que deu bastante dor de cabeça para Paulo. Uma igreja que não conseguia se libertar do pecado. Uma igreja que era envolvida ali, como falamos anteriormente, com a idolatria, e o pecado era muito latente na igreja de Corinto. Mas Paulo, com paciência, ele começa a explicar, ele começa a fazê-los a entender a importância do evangelho. Veja bem, então ele fala assim, no versículo 14, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Que cheiro é este? Que conhecimento é este? O conhecimento que o pregador, o conhecimento que o pastor, o conhecimento que o apóstolo tinha, que foi dado pelo Espírito Santo de Deus, que foi dado por Jesus Cristo, para que ele pudesse exercer o seu ministério. Então Paulo, ele está falando que o cheiro do conhecimento, olha só, o cheiro do seu conhecimento, que quando você prega a palavra de Deus de forma como deve se pregar, com seriedade, pregando a verdade, pregando de forma que o evangelho não seja adaptado às pessoas. Então este evangelho, ele emana cheiro, o cheiro de conhecimento que é dado pelo Espírito Santo, que está na vida do pregador, que está na vida do apóstolo, do pastor. Então Paulo, ele começa a explicar, ele começa a falar que ele louva a Deus pelo cheiro do conhecimento. Meus amados irmãos, porque o evangelho ele cheira, porque o evangelho ele tem o perfume de Cristo.
Porque o Evangelho, ele contrasta com o mundo, porque este mundo ele é fétido. O mundo ele fede a pecado, ele cheira a pecado. É corrupção, é prostituição, é mentira, é homicídios, é falatórios, heresias. Você vê aí, nos parece que ultimamente o mundo entrou em uma loucura total. Você vê que até mesmo dentro da igreja do Senhor estão acontecendo coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. Abriram as portas para o mundo. Costumes que antes não eram permitidos dentro da casa de Deus, mas agora são permitidos. Porque muitos homens chegaram com outras ideias. Satanás colocou na cabeça deles de que a igreja precisava ser renovada. Meus amados, eu quero abrir um parêntese aqui e falar para você. A igreja pode ser renovada, pode ser adaptada aos costumes do mundo, como o homem quer, como a liderança quer. Mas Jesus, ele continua o mesmo santo. Jesus, quando ele voltar para buscar a sua igreja, ele não vem cheio de modinhas não, eu falo para você. Ele não vem com tatuagens no braço, ele não vem com bandanas na cabeça, com brinquinhos, ele não vem com piercing no nariz. Jesus não vem cheio de modinha não vem de camisetinha regata não para buscar a sua igreja, porque os seus vestidos são brancos, diz a palavra do Senhor. Ele é santo, a sua santidade não mudará, ele é rei. Então não adianta você querer pegar o evangelho e adaptar, e fazer com que a igreja se torne em uma verdadeira confusão. Hoje você não consegue identificar mais quem é crente, quem acredita em Jesus e quem não acredita. A igreja não consegue mais mostrar quem é luz, quem é sal e quem não é. Porque está tudo misturado, meus amados. E eu não falo em questão de indumentária, eu não estou falando só em questão de vestimenta, eu estou falando para você em caráter. A igreja perdeu a identificação, não tem mais o caráter de Cristo, não tem mais a personalidade de Cristo. Nos parece agora que está todo mundo louco, salvo uns 4 irmãozinhos que não se dobraram a Baal, que não se dobraram a esse costume, a esse sistema diabólico que tem entrado nas igrejas. Paulo está falando aqui que o evangelho, que a sabedoria que é dado a ele emite cheiro de conhecimento, o cheiro de Cristo no conhecimento. Mas como é que eu vou pregar, meu amado? Como é que eu vou pregar cheio de modismo? Como é que eu vou pregar que o evangelho ele faz a diferença? Se até mesmo muitos pregadores andam no pecado. 2, 3 mulheres na rua, na prostituição, na pornografia, muitos se embriagam, muitos se drogam para fazerem vigília, para pregar a palavra de Deus, e a igreja não consegue observar, a igreja não consegue ver. Isso aí é cheiro de morte, meu irmão. Isso aí é cheiro de pecado. Porque o verdadeiro evangelho, quando ele está na vida do pregador, quando ele está na vida daquele que está proclamando o evangelho, ele emite cheiro. O cheiro de Cristo, o cheiro de conhecimento. Pessoas são rendidas a Deus. Satanás bate em retirada. A cura, a libertação. É isto que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto. É cheiro de conhecimento, porque o Espírito Santo está na vida daquele homem. Ele não está ali pregando por dinheiro, ele não está ali pregando pela glória dos homens, ele está ali pregando a palavra de Deus, ele está ali ministrando a palavra de Deus, porque ele sabe que através da palavra, o cheiro de Cristo vai tomar vidas ali, e muitos serão salvos, serão libertos, serão curados para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está falando com a igreja de Corinto sobre a importância do evangelho,
a importância de se pregar o verdadeiro evangelho. Veja no 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. E quem é esse nós? É quem está proclamando o evangelho. Isso que acabamos de falar. Esse nós é o pregador do evangelho. Porque para Deus, somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então, para Deus, o pregador do evangelho, o pregador do verdadeiro evangelho, ele é o bom cheiro. Porque ele prega em concordância com a palavra de Deus e com o céu. Ele não prega para obter glória. Ele não prega para ser reconhecido. Ele não prega para ganhar dinheiro. Ele não prega para ganhar fama. Não, ele prega o evangelho para que vidas sejam transformadas, para que almas sejam arrancadas das garras de Satanás. Ele prega para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam regeneradas pelo Espírito Santo. Por isso que para Deus, o pregador da palavra, ele é o bom cheiro de Cristo. Meus amados irmãos, deixemos a glória do homem, meu amado. Para de cobrar para pregar. Eu não estou dizendo que você não precisa, que você não mereça, mas para de estipular preço para te pregar, meu amado. Para de negociar a palavra de Deus. O pastor chegar para você, olha, prega uma palavra que coloque a igreja para cima, que o próximo congresso tu vens pregar. Você não é um negociante da palavra. Deus te chamou para você exalar o bom cheiro do evangelho. Prega a palavra de Deus. Certamente que vão te ofertar, certamente que vão te honrar. E Deus vai se alegrar de ti, meu irmão. Se aquela pessoa não te honrar, Deus vai levantar outra pessoa que vai te honrar. Mas prega o verdadeiro evangelho. Faça a diferença nesta terra. Não deixa Satanás colocar no teu coração que você é mais importante do que o evangelho, que você vai ali apenas para ganhar dinheiro. Não deixa Satanás colocar no teu coração para você ir apenas em igreja em que você sabe que será abençoado. Seja o bom cheiro de Cristo. Faça a diferença. Nesses dias o Senhor está precisando da minha boca, está precisando da tua boca. Lembra de onde o Senhor te tirou. Lembra o que o Senhor já fez na tua vida. Se você está vivo hoje, se você está com saúde, porque Deus tem te sustentado, meu irmão. É hora de fazermos a obra de Deus, é hora de pregarmos. A cada dia que passa, nós percebemos que Deus precisa mais e mais da nossa boca, antes que venha o arrebatamento da igreja. Faça a diferença. Veja bem, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nos que se salvam. Como eu posso ser o bom cheiro naqueles que se salvam? Naturalmente, na vida daquelas pessoas que receberam o Evangelho. Na vida daquelas pessoas que abriram o coração para a palavra de Deus. Que a partir do momento que você está ministrando, o Espírito Santo está ali trabalhando no coração do pecador, está convencendo o pecador. O Espírito Santo, ele é o agente transformador na vida daquele que recebe a palavra. E naturalmente que para aquela pessoa, nós fomos o bom cheiro de Cristo. Porque o Evangelho alcançou o coração. O Evangelho transformou aquela vida. E nos que se perdem, naturalmente que somos o bom cheiro também nessas vidas, somos o bom cheiro nessas vidas que não se renderam a Cristo. Pessoas que não abriram os vossos corações para ouvir a palavra de Deus. Pessoas que não levaram a sério a pregação. Pessoas que ignoraram os apelos que foram feitos. Pessoas que se fecharam de uma tal forma em que a palavra caiu em uma terra seca e não deu frutos.
E essas pessoas, certamente que não terão a salvação. Mas o bom cheiro da palavra foi lançado. Se não houve fruto, se não houve arrependimento, se não houve transformação, não é a culpa do pregador, não é a culpa do pastor, não é a culpa do apóstolo, mas sim daquela pessoa que não aceitou a Cristo como Salvador. Aquela pessoa que ignorou o apelo que foi feito. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. E nos que se perdem. No 16, para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida, e para essas coisas, quem é idôneo? Então ele está falando que para aqueles que receberam a palavra, naturalmente que é cheiro de vida para a vida. Vai ter transformação, vai haver regeneração, o Espírito Santo vai fazer com que aquela pessoa, por mais errada que ela tenha sido, por mais pecadora que ela tenha sido, o agente transformador que é o Espírito Santo, ele vai transformar aquela vida, vai transformar aquele homem, vai transformar aquela mulher, vai transformar aquele jovem em uma nova pessoa. Agora vai ser filho de Deus, não será mais criatura, mas serão filhos de Deus. Porque o Espírito Santo ele vai mudar, ele muda o caráter. Ele muda a maneira de agir, de pensar. Quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem trabalhava com feitiçaria, com magias negras, hoje não trabalha mais. Então você vai observar, meus amados irmãos, que esta pessoa vai ter o cheiro de Cristo, né? Cheiro de vida para a vida. E este cheiro que não é o cheiro do pecado, não é o cheiro da imundície deste mundo que está mergulhado no pecado, não é o cheiro da corrupção, não é o cheiro da mentira, o cheiro da confusão, mas sim cheiro de vida para a vida. E só tem um que pode dar vida, que é Jesus Cristo. Somente Ele, através do seu Espírito Santo, pode nos dar uma nova vida. E eu profetizo na tua vida, homem, profetizo na tua vida, mulher, profetizo na tua vida, jovem, que pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, neste exato momento, o Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está tocando no teu coração, porque Ele quer gerar uma nova vida. Ele quer que você cheire a vida. Ele quer que você tenha o perfume de Deus, o perfume do Evangelho entranhado nas tuas carnes, entranhado no teu coração, para que você seja um divulgador da palavra de Deus, que você seja um multiplicador da palavra de Deus. Talvez você tenha pensado, talvez Satanás tenha colocado na tua cabeça, na tua mente, que você não serve para nada, que você não é ninguém, que você nunca vai prosperar. Pois eu te digo agora, em nome de Jesus Cristo, se abrires o teu coração, tu vais receber o poder de Deus, tu vais receber através deste vídeo, tu vais receber o Espírito Santo de Deus na tua vida, no teu coração, e tu verás a transformação que Ele vai fazer no teu caráter. Tu verás a transformação que o Senhor vai fazer na tua mente. Ele pode te livrar dos vícios, Ele pode te livrar da pornografia, Ele pode te livrar da prostituição, Ele pode te livrar da mentira, Ele pode te livrar da criminalidade, Ele pode te livrar de tudo aquilo que Satanás tem colocado na tua vida. Tu pode estar cheirando agora a morte, mas Jesus Cristo, Ele quer que você cheire a vida. Recebe Jesus no teu coração, recebe Jesus agora no teu coração, e até o final dessa ministração, te ajoelha e confessa os teus pecados ao Senhor, e deixa o Espírito Santo transformar a tua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Então, há uma necessidade de cheirarmos a vida. Há uma necessidade que daquele que recebe a vida, vai cheirar a vida. E veja bem, o que ele vai falar. Para estes, certamente, cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para a morte?
É justamente aquilo que falamos anteriormente. Se você não cheirar a vida, meu amado, você vai cheirar a morte. Para aqueles que se perdem, para aqueles que não ouvem a palavra de Deus, para aqueles que ignoram, vai cheirar a morte sempre. Primeiro, a morte física, a morte espiritual, que é quando o Espírito Santo ele se afasta do homem, e posteriormente a morte física, que é quando o Espírito deixa esta carne. Louvado seja o nome do Senhor. Mas creia que Deus tem o melhor para você. Creia que o Senhor tem o melhor para você. Paulo ele vai terminar esse capítulo com o versículo 17 dizendo assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então observe só, que no versículo 17, fechando esses versículos que nós lemos, Paulo vai falar da seguinte forma: porque nós não somos como muitos falsificadores. Na época de Paulo já existiam muitos falsificadores, principalmente judaizantes, né? Judeus que ensinavam o evangelho de uma outra forma, ensinavam que era necessário cumprir, né, a lei mosaica, os costumes da lei, para poder ser um bom cristão. E tinha outros também que se titulavam apóstolos, pregadores e tudo mais, deturpando o evangelho de Cristo. Mas Paulo ele vem falar aqui, né, porque nós não somos como muitos falsificadores, que ele, né, e quem cooperava com ele no evangelho, ora era Timóteo, ora era Silas, tinha outros também cooperadores, eles não eram falsificadores da palavra de Deus. Aí é que está a chave. Quando é que você se torna um falsificador da palavra de Deus? É quando você dilui o evangelho para adaptar as pessoas. É quando você dilui o evangelho para agradar a igreja. É quando você dilui o evangelho para agradar aquela pessoa que é um grande contribuinte para a obra. É o maior dizimista da igreja, é o maior ofertante. Você está entendendo, meu amado irmão? Então, o apóstolo Paulo, apesar dele amar a igreja de Corinto, apesar dele ser o fundador da igreja de Corinto, ele nunca deixou de pregar o evangelho, de bater na ferida, de bater no pecado. Porque se o evangelho não confrontar o pecado, não é evangelho. Se o evangelho não confrontar o pecado, Jesus morreu à toa naquela cruz. Ele morreu para nos livrar justamente do pecado. E a responsabilidade de pregar contra o pecado é nossa. É nossa. Se Deus nos levantou nesta terra, se Deus nos entregou talentos, se Deus nos entregou um cajado, nós temos que pregar contra o pecado. O que não podemos é deixar encher uma igreja, deixar uma igreja cheia e uma igreja doente, uma igreja que não conhece a palavra de Deus, uma igreja que não é liberta, uma igreja que não conhece um versículo da palavra de Deus, uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, uma igreja que não tem perspectiva de nada, não tem conhecimento sobre o arrebatamento, sobre santidade. Mas nós temos visto muito isto ultimamente. Você vê muitas festas dentro da igreja. Congresso para cá, congresso do velhinho, congresso do bebezinho, congresso do jovem, congresso não sei de congresso. Mas a igreja continua crua. A igreja continua no pecado. A igreja continua desagradando a Deus. Muitos mergulhados ainda no pecado, bebendo escondido, fumando escondido, se drogando escondido, se prostituindo escondido. Escondido do homem, porque de Deus ninguém se esconde. E uma igreja assim se torna uma igreja fraca. Uma igreja assim se torna uma igreja doente. Você ora, 99,9% dos crentes que caem dentro da igreja, que manifestam o demônio, é tudo crente. E isso mostra que a igreja do Senhor está doente.
E quando você começa a pregar o evangelho, quando você começa, não, ele está batendo. Não pode bater na noiva do cordeiro. Mas o cordeiro apanhou, não apanhou, meus irmãos? O cordeiro apanhou, levou cusparada, despiram o cordeiro, passou vergonha, teve a morte, a pior morte que o homem poderia ter. Foi humilhado por nós. E agora nós estamos com medo de pregar o evangelho? Nós estamos agora limitados ao pregar o evangelho? Colocaram agora uma limitação? Não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar aquilo outro. E o que é que eu posso falar então? Se eu não posso pregar contra o pecado, se eu não posso pregar contra a prostituição, se eu não posso pregar contra a mentira, se eu não posso pregar contra as roubalheiras que nós observamos dentro das igrejas. Eu não posso pregar, eu vou fazer o que então? O problema é que eu não posso ficar o correto para você ser sincero com Deus, pregador, para você ter o teu nome escrito no livro da vida, para você ser arrebatado naquele dia, é necessário que você pregue a palavra de Deus. O sistema gosta ou não gosta, você precisa pregar. O que não pode ser é falsificador. O que não pode ser é mentiroso. Porque a partir do momento que você mente, a partir do momento que você deixa de pregar o verdadeiro evangelho, você está trabalhando para o outro lado. Você está trabalhando para Satanás. Você está se transformando em um agente de Satanás dentro da igreja de Cristo. Olha o que Paulo fala. Porque nós não somos como os muitos falsificadores. Haviam muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então o Senhor está pedindo para nós, pedindo para mim, pedindo para você, que sejamos sinceros com Ele. E sejamos sinceros com Ele. Que possamos pregar o Evangelho, que possamos confrontar o pecado, que possamos sim fazer a nossa parte, porque maior galardão Jesus Cristo vai nos dar naquele dia. O homem promete, mas não cumpre. Mas Jesus, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a maior promessa que Ele nos fez, 1 João capítulo 2, versículo 25, foi a vida eterna. Pensa bem, se você vai trocar a vida eterna por causa de presentes de homem. Presta bem atenção. Amém? Então vou estar orando pela igreja, vou estar orando por você, vou estar orando pelo teu ministério, para que Deus venha, através do seu Espírito, te dar vida, te dar força, te dar ânimo, para que você vença as aflições, para que você vença as batalhas, para que você se torne um verdadeiro cheiro de Cristo, para que o cheiro do Senhor, o cheiro do Evangelho esteja entranhado em você. Que quando você abrir a sua boca, para quando você ministrar o Evangelho do Senhor, a glória de Deus se manifeste em curas, libertações, revelações, salvação de almas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, neste momento, por estas palavras. Esta palavra, Senhor, abençoada que o Senhor trouxe aos nossos corações, Senhor, para falarmos sobre, meu Pai, o bom cheiro de Cristo, o bom cheiro do Evangelho, Senhor. O Evangelho, meu Pai, Senhor, que confronta o pecado, o Evangelho, Senhor, que confronta a mentira, que confronta, Senhor, as articulações de Satanás. Ó grande e eterno Deus, este meu irmão, esta minha irmã, que estão ouvindo esta mensagem, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha dar vida, que o Senhor venha dar autoridade, que o Senhor venha ajudá-los, meu Pai. Que o Senhor venha dar força, para que, meu Deus, possam fazer, Senhor, a diferença, meu Pai, neste mundo, Senhor, onde até mesmo, Senhor, a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja tem combatido aqueles que falam a verdade, Senhor. Ó Pai, mas Tu és o dono da igreja, Senhor. Tu és o dono da palavra, a Tua palavra é a verdade, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é que santifica, é a Tua palavra, Senhor, que salva.
Meu Deus, a igreja é tua, a igreja não é do homem. Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos dar, Senhor, ousadia. Que o teu Espírito Santo venha nos dar força para que não recuemos e sim, continuemos a pregar a tua palavra, Senhor, verdadeira, sem falsificações, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe a todos os pregadores, Senhor, a todos aqueles que ministram, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu amado irmão, que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Fiquem todos com a paz de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.